Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26/9, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 9, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar agora no capítulo 7 sobre a visão das 4 bestas. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, visões, quando estava deitado em sua cama, e escreveu o que havia sonhado, e foi isto que viu. Naquela noite, na minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes, sopravam de todas as direções. Então saíram das 4 bestas. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu a observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre a pedra, sobre as patas traseiras, como um ser humano, e foi-lhe dado uma mente humana. 2. Agora, a segunda, Estamos no versículo 5. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Então a primeira, leão, segunda, urso. Levantou-se um dos lados e tinha a boca entre os dentes 3 costelas, e lhe foi dito: levante-se e devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu a terceira. Essa besta, ela parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada uma grande autoridade. A quarta, que está lá no versículo 7, diz: então a minha visão naquela noite via 4 bestas, a quarta, terrível e assustadora, e muito forte, e devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro, e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3, e das outras 3, e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como o de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se assentou para julgar. Sua roupa era branca como a neve, o seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se no trono de fogo e com as rodas das chamas ardentes. E um rio de fogo brotava da sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, nós vamos ver uma visão semelhante a esta descrita aqui por Daniel, e é interessante que Daniel já estava em 50 anos, de exílio no reinado de Belsassar, Lembrando que o exílio babilônico, ele durou 70 anos. Então, quando ele teve essa visão, estava com 50 anos de exílio. E semelhante a esta visão, nós temos Ezequiel 17, Ele teve visão semelhante a essa, que é bem apocalíptica, Bem cara do Apocalipse, que nós vamos ver outra visão semelhante a essa, em Apocalipse 13. Então, aqui é a identificação de quê? Dos impérios, dos reinos, que são retratados por esses animais, O símbolo das várias nações é o mar, da onde ela saía, Então, deste mar
né, as diversas nações irá se destacar esses impérios, né? Lá em Isaías 17 fala de 4 ventos. Então, aqui o leão, ele vai simbolizar, né, que é, na verdade, o primeiro, né, a primeira besta é o leão, com asas de águia. Aqui nós vemos a simbologia do Império Babilônico, né, na figura de Nabucodonosor. Jeremias lá retrata ele como uma águia. O urso é o Império Medo-Persa, né? Lembra que nós falamos recentemente sobre a finalização do Império Babilônico, não é? Que Daniel profetizou, na verdade, trazendo interpretação do sonho de Nabucodonosor, e disse para ele que o poder dele, o reinado dele cairia, ele seria substituído. Pois sim, logo quem vem depois é os medo-persas. Nós já vimos aqui no livro do Daniel, e ele é simbolizado pelo urso. O leopardo é o reinado greco-romano, na figura do grande Alexandre, né? O terrível Alexandre, né? E o império dele foi tão grande que a história diz que ele chorou porque não tinha mais nada para ser conquistado. E o quarto vai ser o Império Romano, né? Então, nós estamos vendo cada um trazendo aqui o seu significado. E a visão é explicada logo em seguida. Eu, Daniel, fiquei perturbado, minha visão me aterrorizou, eu me aproximei da onde estava a pé junto ao trono e perguntei tudo aquilo significado, e ele me explicou. Os 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão na terra. Então, eu detalhei aqui todos eles, né? Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais aterrorizantes. Ela havia devorado e despedaçado as suas vítimas, né? Então isso aqui diz muito a respeito de quão terrível foi, né? Alexandre o Grande. Se você for pesquisar na história, né? É horripilante aquilo que esse homem fez, né? Então nós vamos ver que enquanto eu observava o chifre dele, lembra que ele tinha 4 chifres, e aí esses 4 chifres foram arrancados para dar lugar a um outro que tinha olhos, né? No versículo 23 ele diz: depois ele me disse, a 4ª besta, o grande reinado que dominará a terra e será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro, pisoteará, esmagará tudo que estiver a caminho. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar as festas sagradas, leis, e elas serão colocadas sobre o controle dele por um tempo em meio tempo, contudo o tribunal o julgará, e todo o seu poder será retirado e completamente destruído, né? Então todos os dados então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder, a grandeza, todos os reinos debaixo do céu. O reinado do Altíssimo permanecerá para sempre. Todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão, e eu, Daniel, fiquei aterrorizado. Por causa dos meus pensamentos, o meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. Então, eu e você somos privilegiados por Daniel ter escrito isso, né? Por ter nos contado este segredo, porque ele não compartilhou isso naquela época. A visão de um carneiro e um bode está no capítulo 8, né? Essa data, ela é uma data significativa, é 550 a.C., e nesse ano nós vamos ver que Ciro estabeleceu o reino medos-persas, né? Então nós vamos ver que esse carneiro aqui, ele vai simbolizar esse reinado do
Medo e Persa. O bode aqui, né, são os poderes políticos pagões, né, e nós vamos ver que são esses, né, 4 reinos que vão lutar, né, com os 4 generais aí de Alexandre. Olha só, Daniel tive essa visão, depois primeiro essa visão, e eu estava na fortaleza de Susã, província de Elão, ao pé do rio Ulai. Enquanto levantei o olho, vi o carneiro com um chifre comprido, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido do que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifrada em tudo em seu caminho, para o oeste, para o norte, para o sul. Ninguém conseguia detê-lo. Então, nós estamos falando aqui do carneiro, né? Então, Império Medo-Persa. E nós vamos ver que ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste, atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode tinha chifres enormes entre os olhos e foi na direção do carneiro de 2 chifres que tinha visto ao pé junto ao rio e avançou sobre ele cheio de fúria. O carneiro ficou sem forças para resistir e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceu 4 chifres proeminentes que apontaram para 4 direções da terra. Então, um dos chifres, proeminentemente, surgiu um pequeno chifre cujo poder se tornou muito grande e estendeu-se para o sul, para o leste e em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra algum dos exércitos e alguma das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender o sacrifício diário oferecido e ele a destruir o seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião, portanto o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então, ouvi 2 seres santificados conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durará os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá o sacrifício diário? Até quando o templo e o exército celestial será pisoteado? O outro respondeu: levará 2300 tardes e manhãs. Então o templo será restaurado. E aí Gabriel, o próprio anjo Gabriel, vem explicar, enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado desta visão que parecia um homem, parou diante de mim e ouvi uma voz humana vindo do rio gritar: Gabriel, explique a este homem o significado desta visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. E ele disse: filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se refere ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei, caí com o rosto em chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele me disse: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois do tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com os 2 chifres representa os reis Medo e Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. O grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego-Romano. Os 4 chifres proeminentes que aparecerão no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro, né? Então, por isso que aqui nós vimos, né,
a importância desse relato para a história. No final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Olha só, ele se tornará mais forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos, devastará o povo, destruirá líderes, será um mestre do engano e se tornará arrogante, destruirá a muitos sem aviso, príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Esta visão das 2.300 tardes e manhã é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois essa acontecerá e só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido, doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei-me a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. E aí nós vamos ter o versículo 9, que é uma oração de Daniel pelo seu povo. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônicos. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei a Deus e me confessei, né? Então olha aqui, Daniel, ele se coloca na brecha e confessa o pecado dos seus antepassados, do seu povo, né? Ele ora ao Senhor, ele diz assim, ó, era o primeiro ano, né? Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. E aí vem a oração dele, né? Falando, Senhor, tu és grande, tu és terrível, tu guarda aliança de amor, és leal para com os que te amam e obedece os teus mandamentos. Contudo, nós pecamos, né? Então ele assume, né? Ali a postura de cidadão, né? Por isso que quando você for orar pelo Brasil, né? Você ore como cidadão brasileiro, como Daniel fez aqui, né? Então, quando você for orar, arrependa-se pelos pecados da sua nação, porque você é filho desta nação. Foi essa a atitude que Daniel teve aqui. Ele se posicionou e ele disse, né? Contudo, nós pecamos e fizemos o que era mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos os teus mandamentos e os teus estatutos, né? Então ele não ora por ele, né? Na pessoa dele, ele ora se colocando como filho daquela nação. E aí ele diz, não demos ouvidos aos teus servos profetas que falaram em teu nome. E aí ele continua, né? Ele vai falar dos habitantes de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, daqueles que estavam espalhados aos 4 cantos, daqueles que estavam no cativeiro. Então ele vai relatar tudo isso e ele fala, tu cumpristes tua palavra e que fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como tu tinha nos advertido, né? E aí ele fala, todas as maldições escritas contra nós na lei se cumpriram. No entanto, não quisemos buscar a tua misericórdia, ó Deus, não nos afastamos dos nossos pecados, né? E aí ele continua confessando esses pecados. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. E olha só o que ele fala, ó nosso Deus, ouve a oração de teus servos, ouve a minha súplica por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. O meu Deus, inclina-te, ouve, abre os teus ouvidos e vê a nossa desolação, como
está a nossa cidade, cidade que leva o teu nome, está em ruínas. No 19 ele fala, ó Senhor, ouve, perdoa Senhor, atende-nos e age, por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois o teu povo e a tua cidade carregam o teu nome, né? Então, nós vamos ver que vem a mensagem de Gabriel, dizendo, né? Continue a orar e a confessar os meus pecados. Continuei a orar e a confessar os meus pecados e o pecado do meu povo de Israel, suplicando ao Senhor meu Deus, né, por Jerusalém, pelo seu santo nome. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde e me explicou, Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem e agora estou aqui para lhe dizer qual foi esta ordem, pois você é muito precioso para Deus, né? E aí ele fala um período de 70 semanas, de 7 foi decretado ao teu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião e acabar com o pecado da expiação de culpa. Agora ouça e entenda, passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas fortes, defesas. Depois desse período de 62 semanas, 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá, aqui ele está falando da pessoa de Jesus, olha quão profundo, né? É essa revelação que Deus dá a Daniel, né? E aí ele fala, né? O fim chegará como uma inundação, e a guerra, o sofrimento serão decretados. Esse tempo até o fim, o governante fará um tratado, e muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, né? Lembra que isso já tinha acontecido? Ele disse que isso acontecerá novamente no fim, né? E haverá profanação, né, do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derradeiro sobre ele, né? Então aqui nós estamos vendo o período de 3 anos e meio do período chamado a Grande Tribulação. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.